A transformação de Saulo, de perseguidor a apóstolo. A história da conversão de Paulo. Em um milagre cada dia. Querido irmão, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. A história da conversão de Saulo em Paulo é inspiradora na história do cristianismo. Ela narra a transformação de um feroz perseguidor dos cristãos em um dos apóstolos mais influentes. Este artigo aborda a vida de Saulo antes da conversão, seu encontro em Damasco e sua transformação em apóstolo Paulo, crucial na disseminação do cristianismo. A vida de Saulo antes da conversão. Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo, teve um início de vida que o distinguiu como um personagem singular no cenário religioso da época. Nascido em Tarso, cidade romana na Cilícia, Saulo cresceu em um ambiente educacional diversificado e rigoroso. Sua ascendência judaica o ligava à tradição religiosa, enquanto sua cidadania romana conferia-lhe direitos e privilégios especiais. Saulo foi educado em Jerusalém, onde estudou sob a tutela do renomado mestre judeu Gamaliel, tornando-se, assim, um fariseu zeloso da lei de Moisés. Sua devoção à fé judaica o levou a envolver-se ativamente na perseguição aos seguidores do movimento cristão emergente. Durante esse período, Saulo era conhecido por seu zelo em caçar e perseguir os cristãos, muitas vezes apoiando a prisão e até a execução deles. Saulo desempenhou um papel notável em eventos como o martírio de Estevão, um dos primeiros mártires cristãos, e na perseguição da comunidade cristã em Jerusalém. Dessa forma, sua ferrenha oposição ao cristianismo e sua crença de que estava defendendo a pureza da fé judaica o tornaram um dos perseguidores mais temidos pelos primeiros seguidores de Jesus. Ao explorar a vida de Saulo antes de sua conversão, destacamos sua notável transformação em Paulo. Agora, examinemos o momento crucial que alterou seu destino e o curso do cristianismo primitivo em seu encontro com Jesus em Damasco. O encontro com Cristo durante a jornada em direção a Damasco. O ponto de virada na vida de Saulo de Tarso ocorreu em sua viagem pelo caminho de Damasco, redefinindo seu propósito e resultando em uma profunda transformação espiritual, marcando um evento significativo na história do cristianismo. Segundo relatos bíblicos, Saulo, ainda determinado a perseguir os cristãos, viajava de Jerusalém a Damasco com cartas de autorização das autoridades judaicas para prender seguidores do caminho. No entanto, o que se seguiu nessa jornada foi uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Em meio a uma intensa luz do céu, Saulo caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dirigia, perguntando-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, perguntando quem estava falando, ao que a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nesse momento, Saulo ficou temporariamente cego e precisou ser guiado até Damasco por seus companheiros de viagem. Esse encontro divino no caminho de Damasco foi uma experiência reveladora para Saulo. Ele não apenas testemunhou a presença e a voz de Jesus Cristo, mas também percebeu a gravidade de seu erro ao perseguir os seguidores de Cristo. Esse evento não apenas o cegou fisicamente, mas também abriu seus olhos espirituais para a verdade do cristianismo e a natureza divina de Jesus. A experiência no caminho de Damasco marcou o início da transformação profunda de Saulo, que abraçou o cristianismo e se tornou o apóstolo Paulo, defensor fervoroso da fé cristã. Assim, esse encontro simbólico marcou o início de sua jornada dedicada à propagação da mensagem de Cristo, deixando para trás seu passado como perseguidor e iniciando sua notável transformação em Paulo, um influente apóstolo na história do cristianismo. A transformação e a conversão em Paulo. Após um encontro sobrenatural no caminho de Damasco que o deixou temporariamente cego, Saulo experimentou uma mudança espiritual profunda. Dessa forma, sua perseguição aos cristãos deu lugar a uma paixão fervorosa pelo Evangelho de Cristo. Ou seja, esse episódio notável marcou o início de sua transformação de perseguidor em apóstolo, um dos momentos mais inspiradores da história religiosa. Paulo descreve sua transformação em suas próprias palavras nas epístolas do Novo Testamento. Ele escreve sobre sua incapacidade de continuar perseguindo os seguidores de Jesus e sua compreensão de que Jesus era o Messias prometido e o Salvador do mundo. Essa transformação não se limitou apenas a uma mudança de crenças, mas também se estendeu a uma mudança de coração e propósito de vida.
Uma das primeiras evidências dessa transformação ocorreu quando, em Damasco, Paulo foi batizado e recuperou a visão. Assim, ele começou imediatamente a pregar o evangelho que antes buscava destruir, deixando a muitos surpresos e perplexos. Dessa forma, seus conhecimentos judaicos e seu zelo inabalável agora estavam a serviço da fé cristã que ele adotará. Além da mudança de nome de Saulo para Paulo, esse momento de conversão marcou o início de sua jornada como um dos apóstolos mais proeminentes e influentes da história do cristianismo. Sua mensagem se concentrava na graça de Deus, na fé em Jesus Cristo e na reconciliação entre judeus e gentios no corpo de Cristo. As epístolas escritas por Paulo, como em Romanos, Coríntios e Gálatas, são documentos-chave que articulam muitos dos princípios teológicos fundamentais do cristianismo. A história de Saulo se tornando Paulo é uma poderosa demonstração de transformação espiritual. De perseguidor a apóstolo, seu legado perdura através de sua missão incansável na disseminação do cristianismo e suas influentes epístolas. Seu exemplo destaca a capacidade de mudança, a importância da fé e o poder do encontro com Cristo para moldar a história e a vida das pessoas. A história de Paulo nos recorda que a redenção e a transformação estão ao alcance de todos, independentemente de seus erros passados. Que Deus nos abençoe. Obrigada por existir. Mensagem de Deus.